E pondo-se Jesus a caminhar, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, olha só, ele se ajoelhou, pessoal. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, primeiro ponto aí. Esse homem, ele correu até Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Aparentemente, pode abrir a imagem um pouquinho. Aparentemente, ele era um homem disposto a buscar a Deus. Aparentemente, ele tinha vontade de andar com Deus, de andar com Jesus. As atitudes que ele teve demonstravam um interesse real, porque a Bíblia diz que ele correu até Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E a pergunta dele não foi: Senhor, como é que eu faço para ser curado? Senhor, como é que eu faço para ser abençoado na família? Senhor, como é que eu faço para conquistar uma casa? Não. A pergunta dele foi: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Então, quem vê esse homem, a princípio, ele era um homem de Deus, um homem correto, um homem que amava Jesus, que reconhecia a autoridade de Jesus, porque ele correu e ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Mas o que a gente não vê, Deus vê. O ser humano, ele vê o lado de fora. O ser humano vê as atitudes, o ser humano ouve as palavras que a pessoa fala, mas o coração, só Deus é quem conhece. O coração, ninguém pode saber o que está lá dentro, a não ser Deus. Então, quando esse rapaz correu, dobrou os joelhos e falou para Jesus: o que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus já sabia que ele não estava tão dedicado assim. Parecia estar, mas no fundo não estava. Vamos ver. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Você vê que Jesus já foi até um pouco áspero com ele, porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus sabia que aquilo ali era só fingimento. Não era sincero, não era verdadeiro. Quando ele correu e se ajoelhou perante Jesus, parecia que ele realmente amava Jesus. Mas no fundo não amava, e você vai descobrir. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Pode deixar por enquanto. Então Jesus falou: você já sabe. Você está me perguntando o que você tem que fazer para herdar a vida eterna, mas você já sabe. Você já sabe que você precisa seguir os mandamentos, que você não pode matar, que você não pode adulterar, que você não pode roubar, que você não pode falar falso testemunho, que você não pode defraudar ninguém e que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Então aí já tem a orientação do que fazer para herdar a vida eterna. Mas ele já sabia, o rapaz já sabia. Mas Jesus falou novamente para ele. Então, isso serve para a gente também. Você quer entrar no céu? Você quer herdar a vida eterna? Então não matarás. E às vezes a pessoa pensa que matar é só tirar a vida. Pastor Fernando, eu nunca fiz isso.
Ainda que você tenha feito, há perdão para você. Há uma saída para você. Mas às vezes esse matar não chega a ser tirar a vida. Mas quando você humilha, maltrata, agride, quando você se levanta contra alguém, é como se você estivesse matando essa pessoa. Então não matarás, o que mais? Vamos lá. Não matarás, não adulterarás. O adultério, você sabe o que é? A pessoa que é casada, trair o marido, trair a esposa. Às vezes a traição não é consumada de fato, mas é de forma virtual, através de conversas, através de pornografia. É uma traição. Sim ou não? Então não adulterarás, não faça isso. Não furtarás, quer dizer, não roube, não tire nada de ninguém. Não se aproprie daquilo que não é seu. Não dirás falso testemunho, quer dizer, não invente mentira de ninguém. Não. Você já viu aquela história do telefone sem fio? Que acontece uma coisa, aí a pessoa vai e conta, não o que aconteceu, mas ela acrescenta coisas a mais e vai aumentando, né? Vai, como se diz, vai prejudicando, contando coisas que não aconteceram. Então não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém. Não prejudique ninguém. Não faça mal a ninguém. E honra teu pai e a tua mãe. Então esses são os mandamentos que aquele rapaz já sabia, mas Jesus falou para ele. Aí continuando diz assim: então ele respondeu, olha a resposta do rapaz para Jesus. Mestre, tudo isso já tenho observado, desde a minha juventude. Então ele falou, não, isso aí que o senhor falou eu já faço. Tudo que o senhor falou aí eu já estou fazendo. Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho prejudicado ninguém, eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Então eu estou cumprindo todos os mandamentos. Tudo que o Senhor falou eu já estou fazendo. Aí Jesus responde para ele. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, quer dizer, Jesus sempre ama. Ele não quer perder ninguém, ele não quer condenar ninguém. Mesmo aquele rapaz não sendo sincero, mesmo aquele rapaz não estando disposto mesmo a andar com Jesus, Jesus o amou. Jesus quis salvá-lo. Então Jesus o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha só, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Pode abrir a imagem. Jesus é contra a riqueza? Jesus não queria que ele tivesse propriedades, bens? Não, não era isso. Jesus não é contra isso. Ele quer que você tenha o melhor. Até porque se você tiver, você vai poder ajudar outras pessoas. E ajudar a obra dele, porque a obra precisa. Então, não é que Jesus é contra a riqueza, mas é porque Jesus sabia que o coração daquele rapaz estava no material. O coração daquele rapaz estava no que ele tinha, e não em Deus. A prova disso foi a resposta dele. A prova disso foi o que ele fez depois. Vamos ver? Ele, porém, contrariado, ele ficou contrariado, né, gente? Ele foi contrariado. Você sabe que Deus, muitas vezes, ele nos contraria para ver se realmente estamos sendo sinceros ou não, se realmente queremos andar com ele ou não. Então Jesus tocou na ferida dele. Jesus tocou no ponto fraco dele, que era a riqueza. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste,
Porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele era dono de muitas coisas. E o coração dele estava apegado a tudo isso. O coração dele estava mais apegado ao que ele tinha do que a Deus, do que a Jesus. E Jesus sabia disso desde o começo. Coloca para mim na tela o primeiro versículo que eu li, o primeiro de todos aí. E pondo-se Jesus a caminhar, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então cadê aquele homem que correu, que se ajoelhou e que chamou Jesus de mestre? Cadê? O que aquele homem fez? Coloca de novo o último versículo para mim. O que ele fez? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quer dizer, olha a diferença. No começo ele correu e se ajoelhou, e depois ele se retira, triste. Então aquela atitude dele do começo de se ajoelhar e de mostrar que ele queria andar com Jesus era verdadeira? Não, não era. Porque quando ele foi contrariado, quando tocou no ponto fraco dele, ele não quis abandonar. Aí eu pergunto para você, o que você precisa abandonar? O que você precisa renunciar que você ainda não renunciou? Porque talvez existe alguma coisa que está separando você de Deus. O apego a alguém, o apego a alguma coisa. A verdade é que aquele rapaz, que a gente acabou de ler a história dele, ele preferia fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. A prioridade dele era agradar o seu bel prazer e não a vontade de Deus. Então o ponto aqui é esse. Qual é a sua prioridade? Porque a nossa prioridade é o que a gente escolhe. Aquilo que é mais importante para a gente é o que a gente escolhe. O que você tem escolhido da sua vida? Quem tem sido a sua prioridade? Não poderia ser nada e nem ninguém a não ser Jesus. Porque Jesus é a nossa prioridade. Depois vem as outras coisas. Tudo isso é importante. Casamento, família, filho, dinheiro, bens materiais. Tudo isso é importante. Porém, o que vem primeiro é Deus. O que vem primeiro é Jesus. Será que não tem alguma coisa que tem te separado de Deus? Será que não tem algum desejo seu, alguma coisa que te atrai? Algum prazer que você tem? Que talvez, muitas vezes, Deus já falou com você: abandona isso. Se afasta disso, isso não me agrada. Mas a sua vontade, o seu prazer tem falado mais alto. E talvez você até hoje não abandonou. O que você precisa abandonar? O que você precisa renunciar para seguir Jesus? Porque veja que Jesus fala para ele: vende tudo, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Coloca de novo essa parte. Para você seguir Jesus, não pode ter nada mais importante do que ele na sua vida. Não pode. Coloca aí para mim. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. No caso desse rapaz, eram os bens. Mas entenda, pode ser outra coisa que você está apegado. Pode ser outra coisa que você tem que renunciar para poder seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus apegado a algo mais do que a ele. Deu para entender? Não dá para seguir Jesus apegado a alguém ou a alguma coisa ou a algum prazer mais do que a ele. Você não pode ser apegado a nada e nem a ninguém mais do que a Jesus. Jesus é a prioridade, Jesus é o primeiro, Jesus é o principal. Quem está me entendendo?
Então, eis aí uma pergunta para você. Quem é a sua prioridade? O que é a sua prioridade?